Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar sobre essa maravilha da nossa cidade, Cais do Valongo. Cais do Valongo, que desde 2017 faz parte do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, da Unesco. Foi o principal porto de entrada de escravizados no Brasil e nas Américas, e foi redescoberto a partir de 2012 com as obras de revitalização para a construção do Porto Maravilha. E agora está preservado como um espaço de memória, né? Um espaço onde nós rememoramos os milhões de africanos escravizados que vieram para o Brasil. Construído em 1811 pela Intendência Geral da Polícia da Corte do Rio de Janeiro, tinha como principal objetivo retirar da Rua da Direita, hoje 1º de Março, que era a principal artéria da cidade, o comércio de escravizados, e colocar ela para uma área um pouco mais distante do centro urbano da cidade da época, que era essa área do Valongo, onde desembocava a antiga vala que vinha da Rua Uruguaiana e vinha pela Rua Camerino, que era a vala de escoamento de águas da cidade. Por isso o nome Valongo. E o antigo nome da própria Rua Uruguaiana era Rua da Vala. Então esse porto foi colocado nessa região, e nessa região também foram estruturados armazéns de alocagem desses escravos e de venda e compra desses escravos, que alguns estão até expostos como um sítio arqueológico dessa região. Isso tudo vai durar mais ou menos até 1843, quando a região vai ser restaurada para a chegada da esposa do então imperador Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, que vai chegar por aí, por esse cais, e esse cais vai mudar de nome, vai ganhar o nome de Cais da Imperatriz. E a partir de então ele também deixa de ser um cais de chegada de escravizados, já que em 1850 nós temos no Brasil a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que é a Lei de Proibição de Tráfico de Escravos. Então esse cais ele muda de função, né? E é apagada toda a memória dos escravizados que chegaram entre 1811 e 1843, que formam cerca de 1 milhão de escravizados que chegaram só nesse porto específico dessa região da área central do Rio de Janeiro. Depois ele vai novamente ser apagado no início do século XX, com as reformas Pereira Passos e o aterramento de toda a região portuária e a construção do novo porto do Rio de Janeiro, onde a retificação da região toda, da orla da região, vai fazer com que esse porto fique distante do mar, e ele vai ser completamente aterrado, e a memória em cima dele vai ser totalmente apagada, né? E essa região vai ficar com essa memória oculta, e com tudo isso oculto até 2012, quando vão aflorar esses sítios arqueológicos e vão ser reconstruídos todo esse processo de recuperação dessa região, que durante um período foi conhecida também como Pequena África, no Rio de Janeiro. Então aí nós temos a imagem de alguns ângulos, né, do Cais do Valongo, e aqui um ângulo mais de cima de toda a região que ficou escavada e ficou exposta para essa pesquisa, né? E toda a pesquisa que foi desenvolvida em torno dela. Toda essa região também, esse desdobramento dessa pesquisa vai vinha ao encontro do Instituto dos Pretos Novos, que é o cemitério dos Pretos Novos, que vai ser descoberto também na Gamboa, que era para onde eram levados os africanos recém-chegados, chegavam mortos, ou que faleciam nesse processo de aclimatação desses escravos, antes mesmo deles se tornarem, antes mesmo deles serem comprados por alguém, né? Aqui no Brasil eles faleciam e eram enterrados lá totalmente
anônimos, sem nome, em covas coletivas, e que foi descoberto também nessa região do Porto. Mais um pouquinho à frente também tem um outro item arqueológico e de importância cultural, que são os Jardins Suspensos do Valongo, né, que foi construído também em 1843 para a ocasião da chegada da princesa Teresa Cristina. Além de outros itens importantes também, outros espaços importantes, como o Largo do Depósito, também próximo daí, a Pedra do Sal, um dos lugares onde surgiu o samba, e onde os trabalhadores depositavam, os trabalhadores estivadores depositavam o sal descarregado dos navios. Então, toda essa região passa a fazer parte do circuito histórico-arqueológico da celebração da herança africana. Então, é uma região importante e de memória da nossa cidade. As informações foram tiradas do site do Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional, IFAM, e sugiro um passeio por essa região que é muito interessante na nossa cidade. Um abraço, fiquem bem.